Boa tarde a todas e a todos. Chegamos ao último debate dessa temporada aqui na Cineop. A Universo Produção, Instituto do Universo Cultural, tem o prazer de recebê-los para o debate com o tema Restauração Audiovisual na Era da Inteligência Artificial. O que muda nos processos que integram o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais. A incorporação da inteligência artificial vem transformando de forma acelerada os processos de restauração audiovisual, alterando não apenas os fluxos de trabalhos, mas os próprios critérios que orientam a reconstrução de imagens e sons. Ferramentas baseadas em IA permite automatizar etapas historicamente manuais e, além disso, introduzem a possibilidade de completar, interpolar e até recriar elementos ausentes nos materiais originais. Diante desse cenário, a restauração deixa de ser apenas um exercício técnico de recuperação para se tornar um campo de escolhas cada vez mais complexas, até onde é possível intervir. Em que momento a restauração passa a produzir uma nova imagem? O que se ganha em legibilidade e o que se perde em termos de integridade histórica. Reunindo profissionais atuantes no mercado e na preservação audiovisual, a mesa propõe discutir como a IA está sendo incorporada, tensionando limites entre correção e criação. A partir de experiências concretas, o debate busca refletir sobre os impactos técnicos, estéticos e éticos dessas tecnologias, evidenciando que restaurar hoje implica também decidir o futuro das imagens do passado. Convidamos para mediar essa mesa Drica de Oliveira, coordenadora de acervos fílmicos, Cinemateca do MAN. E os nossos convidados, né? O Marcelo Miller, professor do ECA USP São Paulo. Tiago Belconfini, gerente técnico de pós-graduação da Mística, São Paulo. Rebeca Campos, coordenadora técnica de restauração da Cinecolor, São Paulo. A 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master da Petrobras, patrocínios Vale, Itaú, Engie e Caixa. Parceria Cultural da Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, do TCE Cultural, emenda parlamentar concedida pelo deputado federal Miguel Ângelo. Este projeto conta com recursos do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, o FUNEP, através da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Cultura. A co-realização é do Instituto Universo Cultural, a realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A Universo Produção e o Instituto Universo Cultural reafirma o seu compromisso com o respeito às diferenças, a inclusão e a valorização da diversidade. Vamos juntos construir uma sociedade que acolha e respeite todas as diferenças. Vamos juntos construir um mundo mais justo e mais humano. Olha, informamos que esse debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br, também no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos vocês a seguirem e marcarem as nossas redes, @Universo Produção, usar a hashtag Cineop. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma cineop.com.br. Convidando a todos que logo mais, às 20 horas, na Praça Tiradentes, o grande encerramento da Cineop, com o Cine Concerto e premiação da Mostra Competitiva. Todos estão convidados. Passamos agora a palavra para a Drica de Oliveira. Muito obrigado. Sim. Boa tarde a todas as pessoas. É um prazer imenso estar aqui do lado de cá,
mais uma vez. Eu agradeço o convite da Universo Produção, de toda a produção, por esse evento incrível que vocês organizaram. E, claro, da curadoria, da Vivian Maluzado, José Quental. Muito obrigada pelo convite para mediar essa mesa intitulada Restauração Audiovisual na Era da Inteligência Artificial, o que muda nos processos. Eu sempre gosto de falar, gente, que é muito importante para mim estar aqui, a terceira vez, mas eu ainda me sinto aprendendo, ainda nos primeiros passos, eu ainda sou mais ou menos jovem, então... e eu digo isso porque eu acho que, de alguma maneira, eu estar aqui possibilita que outras pessoas mais jovens também estejam, e esses mais jovens sabem com quem eu estou falando. Então, nesse sentido, eu agradeço muito também essa porta aberta. Para inspirar essa discussão, eu queria retomar alguns questionamentos que estão no textinho aqui da programação, que eu destaquei, que são perguntas, né, para a gente pensar, já começar a pensar. Até onde é possível intervir, né, nas imagens? Em que momento a restauração passa a produzir uma nova imagem? O que se ganha em legibilidade e o que se perde em termos de integridade histórica? E, além disso, eu fiz alguns recortes do Código de Ética da Federação Internacional dos Arquivos de Filme, a FIAF, que eu acho que podem ajudar a gente a pensar nesse tema. Esse documento ele foi pensado especificamente para a comunidade FIAF, para as instituições que são membros e associadas, mas eu tenho certeza que alguns dos pontos que eu vou trazer aqui para abrir essa mesa podem inspirar outras instituições, outros projetos, enfim, a pensar nesse tema que é tão importante, né? Não por acaso a gente teve 3 mesas sobre restauração esse ano, e essa, mais especificamente, eu restauro com o uso da inteligência artificial. Então, eu vou ler brevemente aqui. Especificamente sobre as coleções, parágrafo 1.1. As instituições... Aí eu vou falar, vocês vão ver, no texto tem a coisa que é direcionada às instituições afiliadas à FIAF, né, que eu já expliquei. Então, as instituições afiliadas à FIAF têm o dever de respeitar e salvaguardar a integridade das coleções sob sua guarda, incluindo múltiplas versões, e de protegê-las contra qualquer forma de manipulação, distorção, falsificação ou censura. Elas devem empenhar-se em documentar e preservar o contexto histórico, jurídico, administrativo e tecnológico de suas coleções e itens individuais. Parágrafo 1.4. Ao restaurar ou copiar itens de suas coleções, as instituições não devem alterar as obras e devem observar o princípio da reversibilidade. Todas as decisões e intervenções devem ser fielmente documentadas e disponibilizadas ao público. Parágrafo 1.6. Os membros da FIAF reconhecem o direito de criadores e detentores de direitos de produzir novas versões de suas obras. No entanto, ao restaurar obras, os membros devem resistir a qualquer tentação ou pressão para alterar deliberadamente a obra. As intenções dos criadores, expressas ou não devem ser utilizadas como argumento. Último parágrafo, parágrafo 1.7. A restauração e a reconstrução não são atos de criação. O resultado de tais atividades não é considerado uma nova obra. Esses tópicos eles não mencionam especificamente o uso da inteligência artificial no restauro de obras audiovisuais, mas eles tratam do restauro como um todo, né? Então, acho que a IA parece tornar ainda mais crítica a necessidade de se ter em mente a discussão da preservação audiovisual, né? Que é o que a gente está fazendo aqui há uma semana. Ao mesmo tempo, acho que a gente não pode reduzir o debate para tratar a inteligência artificial como uma mera ameaça, né, à autenticidade das obras, porque, se, por um lado, há riscos com a abdicação do controle humano no restauro, na medida em que a inteligência artificial pode gerar imagens ou catalogá-las e trabalhá-las incorretamente, por outro lado,
A IA pode também ser uma solução para o tratamento de uma quantidade cada vez maior de materiais, mesmo com equipes e recursos reduzidos, né, que é uma característica crônica ainda das instituições de guarda no geral. Então, a gente está falando de uma faca de dois gumes. Assim vejo eu, e acho que vai ser muito interessante ouvir os colegas sobre isso. Então, passo a palavra para o professor Marcelo Miller, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E agradeço mais uma vez. Bom, boa tarde. Queria começar agradecendo muito o convite. É muito bom estar aqui. Eu sou professor lá na ECA, na USP, né, vinculado ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão. Minha função principalmente está no... Meu trabalho está principalmente no curso de audiovisual, mas também se expande aos demais cursos de artes. Eu estou lá faz um pouquinho mais do que 1 ano e meio para trabalhar especificamente e concretamente com a introdução da inteligência artificial nos cursos de artes. Foi feito um concurso especificamente para isso. Eu venho de uma trajetória de realizador, né? Eu sou roteirista, sou diretor de filmes e encontrei na inteligência artificial mais uma ferramenta, mais um recurso para fazer filmes. Então, né, e aí nesse contexto, a minha tarefa ali na ECA é um pouco difícil, porque tem, né, dentro desse contexto que tem tantas questões positivas e negativas e problemas e questões éticas, eu preciso encontrar uma saída para que as pessoas que estão em formação artística compreendam essa tecnologia e entendam como eles podem usar ou não, mas principalmente como podem usar de maneira ética, criativa e operacional para o cinema, para o audiovisual e para as artes que a gente tem hoje, né? Eu nunca tinha discutido, é a primeira vez que eu discuto especificamente a questão da preservação e do restauro com inteligência artificial. Aceitei o convite porque faz um pouco parte desse processo de compreender como essa tecnologia, que é tão abrangente, atua nessa área específica. E, né, uma das coisas que eu tenho que fazer é estabelecer essa espécie de panorama, né, para que, durante esse período inicial de disseminação da tecnologia, eu possa ajudar meus colegas, os professores de cada uma das outras áreas do audiovisual, para que daqui a 1 ou 2 anos cada um consiga tocar esse assunto dentro do seu mundo, né? Convencidos todos de que nada vai passar sem poder olhar para essa tecnologia, no final das contas. Ela é realmente bastante ampla e modifica muito a maneira como a gente faz, né? E aí tem um texto, tem um trabalho escrito que está no catálogo, que coloca um pouco, acho que com um pouco mais de cuidado e com as referências todas sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Né, e eu vou tentar me remeter a esse texto, mas sem ficar nessa chatice disso tudo. E a primeira questão é que, e acho que o próprio CNOP traz essa, ou seja, os encontros de arquivos já existem há muito tempo, e nessa mesma documentação a gente entende né, que num contexto como o nosso, que grande parte da produção audiovisual não foi nem sequer digitalizada, não é a inteligência artificial que vai resolver os problemas da preservação e do restauro no cinema brasileiro. Eu acho que eu já parto desse princípio de que ele é mais um elemento, mas não é a solução para nada, em absoluto. Mas talvez seja uma das ferramentas mais importantes para a gente conseguir lidar, principalmente com o volume de produção que a gente tem hoje, pensando, né, que as imagens do passado, ou seja, que qualquer imagem audiovisual ela já nasce no passado, né? O passado se constrói 24 fotogramas por segundo. Ela saiu da câmera, ela já não é mais. Ela já é do passado e eu já tenho que ter algum tipo de preocupação com como lidar com isso. Então,
Eu dividi em 3 áreas de atuação, que eu acredito que sejam os caminhos por onde a gente consegue classificar, de certa maneira, a entrada do audiovisual dentro desses arquivos, do que é menos intrusivo em relação ao material, que modifica menos o material, até o que mais modifica. Pensando, né, mais do que restaurar, a gente também tem que ter acesso e conseguir lidar com esses acervos. Então, a primeira forma, né, perdão, e antes de qualquer coisa, eu acho que também a perspectiva que é muito importante. A Lúcia Santaella está numa mesa aqui ao lado, eu peguei um pedacinho da fala dela, e ela fez questão de ressaltar que não existe inteligência artificial sem humano, né? E que esse negócio de era da IA também não faz muito sentido, porque, na verdade, a inteligência artificial ela é uma consequência de um processo de digitalização. Ela não existiria se não fosse esse processo, e de maneira nenhuma cria um novo processo dentro desse mundo cada vez mais digitalizado onde a gente vive. Na verdade, talvez seja essa nova ferramenta que permita que a gente lide com esse novo, né, com a multiplicação de materiais e de meios que a gente tem a partir da digitalização. Então, eu sempre penso a inteligência artificial como um ser humano usando uma ferramenta, mesmo que seja uma ferramenta para a qual a gente pode delegar muitas decisões. Mas, em algum momento, é o humano que tem que retomar esse processo. Ou seja, é o humano que aciona o processo e é o humano que retoma e cura o processo e que termina o processo, né? Mesmo que, em alguns casos, esse humano esteja disperso dentro de uma série de operações. Bom, as três formas que eu acredito que a inteligência artificial ajuda a gente a lidar com esses arquivos todos. A primeira primeiro, pela possibilidade de navegar uma quantidade gigante de informação que já existe e que está dispersa num monte de arquivos, uma grande quantidade de arquivos que estão espalhados por todos os lugares. Então, hoje a gente pesquisa basicamente usando palavra-chave, né, e essa pesquisa já não é suficiente porque ela não constrói relacionamentos entre os materiais, né? E existem muitos dados, né, que já estão curados e são existentes. Então, qualquer museu, qualquer cinemateca, a gente já tem, né, aqueles catálogos com as fichas técnicas dos filmes e essa informação toda. Mas também a gente tem uma grande quantidade de dados brutos que não estão organizados e que a gente não consegue acessá-los pelos mecanismos anteriores de busca e de localização. O interessante de pensar a inteligência artificial como uma ferramenta de navegação é que ela não só localiza coisas muito específicas dentro de materiais complexos, como ela também consegue relacionar esses materiais e elaborar respostas que, de outra maneira, eu demoraria muito tempo e provavelmente desistiria no meio do caminho, né? Hoje, usando os mesmos modelos comerciais, né, o ChatGPT, o Claude, eu consigo acessar todos os catálogos que estão, os repositórios que estão disponíveis na internet, e a partir desses catálogos eu consigo relacionar as obras de uma maneira que eu não conseguia de maneira nenhuma, né, que não fosse pelo esforço manual de entrar em cada um desses acervos, localizar as coisas e fazer a relação entre elas manualmente, ou, bom, mesmo que digitalmente, mas eu teria que fazer isso um a um. Hoje eu consigo, sei lá, ontem eu queria encontrar algumas obras da Tarsila e com 2 prompts eu consegui elaborar uma tabela dizendo onde está cada uma das obras públicas da pintora, qual é a situação, se existem links e tal. Você consegue mapear elementos com muita facilidade. Isso pensando, né, que há modelos comerciais que já fazem isso, ou seja, o próprio ChatGPT faz isso, mas que a gente consegue também, usando
usando modelos de código aberto ou a estrutura das universidades, construir esses mecanismos de busca que possam funcionar um pouco mais próximos do que a gente quer, porque né, e aí vem o grande perigo da inteligência artificial nesse caso é que você selecionar e relacionar não é neutro, né? Você precisa então ou eu encontro maneiras de condicionar a relação entre esses materiais, ou eu preciso encontrar ou construir maneiras de que esse material se relacione da perspectiva aqui, né, do Sul. Obviamente, uma ferramenta que foi treinada em cima de dados de Hollywood não vai tratar o cinema marginal brasileiro da mesma forma, né? Talvez não compreenda e não consiga relacionar como a gente quer. Bom, a segunda forma que eu acho que talvez seja a mais interessante para lidar com os arquivos é a possibilidade de gerar novos dados a partir da mídia. Então, eu posso usar diversos modelos de inteligência artificial para traduzir aquilo que está num arquivo fechado, num filme, né, em material que me permita navegar e encontrar coisas. Então, e isso vai desde a transcrição simples dos diálogos de um filme, e transcrever os diálogos de um filme até alguns anos atrás era um trabalho manual, eu tinha que sentar na frente do filme e fazer isso, né, e escutar cada uma das palavras, até sistemas muito complexos de descrição da imagem que permitem localizar o rosto de atores. Então, imagine o que seria poder passar sobre um acervo grande, um modelo que permita identificar rostos e dizer quais são as pessoas que estão em cada plano, ou em cada fotograma, ou sei lá, em um fotograma a cada segundo de um filme, e depois poder relacionar todas essas coisas. A possibilidade de fazer pesquisa quantitativa dentro das artes passa a ser muito mais próxima do que era com outras tecnologias, né? Eu tenho experimentado um pouco essa possibilidade de tecer dados usando modelos a partir da obra do Tadeu Jungle, que estaria aqui, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho, né, num projeto que nós temos junto para gerar documentários individualizados a partir da obra dele, em que a inteligência artificial localiza fragmentos em cada um dos filmes e consegue articular e montar novas versões a partir da conversa que tem com um espectador. Mas para isso eu preciso, ou seja, a inteligência artificial não é capaz de ver um filme e sentir um filme, obviamente. Para que a inteligência artificial navegue sobre o filme, eu preciso construir um mapa. E aí o mapa, obviamente, não é também, né, neutro. As escolhas, as decisões que a gente faz sobre o mapa são condicionantes. E se eu não tenho esse humano condicionando a construção do mapa, esse material também não, né, ele também pode ser bastante problemático, né? E aí a gente tem já muita análise sobre a produção desses modelos, normalmente, né, nos países desenvolvidos do norte, aquela coisa toda, e a gente sabe que, por exemplo, os modelos têm mais dificuldade para identificar pessoas negras, ou mesmo identificar a fala, para transcrever a fala por pessoas negras do que por pessoas brancas, por exemplo. Isso tem a ver com a maneira como eles foram feitos. Então, na verdade, isso chama, né, uma quantidade ainda maior de intervenção humana para controlar a não neutralidade das ferramentas, né? Tem um projeto muito interessante lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da FAU, chamado Metacervos, que a gente consegue encontrar na internet, e eles fizeram um trabalho nesse sentido com acervos de artes visuais.
São 17, eles pegaram as obras que estão em 17 museus brasileiros, são 4.200 obras, e primeiro o sistema consegue navegar muito bem a partir dos dados já curados anteriores, né, o autor, aquelas informações que já existiam, mas aí eles usaram o computador para gerar novas informações sobre essas obras, e a partir disso eu consigo navegar sobre elas e relacionar cada uma dessas obras, relacionar essas obras entre si a partir de afinidades visuais, que vão desde cores a personagens, elementos, padrões estilísticos, essas coisas todas, com um tipo de navegação que era impossível ter sobre essas obras há algum tempo atrás. E esse projeto é muito interessante, porque não só permite não só foi feito para melhorar a navegação, mas também todo o processo está documentado e a gente compreende onde o modelo erra. Então, em determinados casos, por exemplo, eles documentam que alguns animais foram marcados como seres humanos, por exemplo. Então, imagina se você aplica isso numa escala, né, eles fizeram isso com imagens de obras de quadros, né, na grande maioria, se com uma imagem, ou com, na verdade, 4.200 imagens, eles têm esse tipo de problema, imagine-se quando eu começo a falar em fotogramas de dezenas, centenas ou milhares de filmes, o risco que existe de não se encontrar, ou de que isso seja etiquetado da maneira inadequada, né? Ele descreve o território errado nesse mapa, de alguma maneira. E aí toda a navegação se compromete ali para frente. Isso pode ser muito interessante porque permite que a gente dialogue, né, individualmente com essas obras, no final das contas. E aí a terceira, que talvez seja o que mais a gente vai falar aqui hoje, mas que eventualmente não é aqui tem a maneira mais acho que mais vai acontecer, é a previsão. Ou seja, prever aquilo que falta na obra. É a capacidade da inteligência artificial de encontrar, ou seja, ou de produzir novo sobre aquilo que falta numa obra. Então, sei lá, um risco num pedaço de filme. A inteligência artificial ela é capaz de, a partir do padrão daquilo que existe em volta ou dos outros fotogramas, prever o conteúdo mais provável sobre aquele pedaço que está faltando. E isso é uma técnica tão simples e vulgar que qualquer um que use inteligência artificial já para geração de imagem já lidou com essa ferramenta, que é o tal do inpainting. Sei lá, desde ferramentas como o Midjourney, por exemplo, ou sistemas abertos, eles têm a possibilidade de você definir um pedacinho da imagem e falar, olha, gera esse pedacinho aqui a partir do que você tem em volta. Se é um pedaço pequeno da imagem, você está cercado de referências sólidas, isso ou seja, o que a inteligência artificial vai prever sobre aquele pedaço provavelmente seja correto. E não vai ser muito diferente da maneira anterior de se fazer, de se localizar algo parecido no fotograma anterior, né, ou no fotograma posterior, e recortar ele manualmente e colocar ele ali. O grande problema é que, o grande risco é que isso é tão fácil hoje que a gente caia na tentação de querer fazer isso com tudo, e que qualquer pessoa faça isso. Então, na semana passada, eu estava procurando uma cópia uma versão do Vidas Secas no YouTube para mandar o áudio, para mandar como referência para uma pessoa que está trabalhando comigo num som. Eu queria a referência do som do carro de boi do início de Vidas Secas. E procurando no YouTube, que era a maneira mais fácil, eu encontrei uma versão supostamente restaurada e colorizada do Vidas Secas em 4K. Está no YouTube, feito por alguém que não é profissional da área, e que colorizou Vidas Secas e fez ou seja, a ferramenta é simples. Qualquer
computador ou qualquer pessoa que tenha acesso às ferramentas na nuvem é capaz de fazer uma coisa dessa. Isso deixa de ser uma tarefa limitada a grandes laboratórios ou esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, sempre brinco com os estudantes de falar, vamos devolver os 15 segundos, os 14 segundos que estão faltando para o limite? A gente pode fazer isso? A piada, né? Qual é o limite para essa brincadeira? Porque, tecnicamente, a gente pode fazer isso. Agora, a gente deve fazer isso e faz sentido fazer isso? Acho que, seguindo as orientações da Associação Internacional de Restauro, obviamente que não, né? Na verdade, o restauro do limite é muito interessante nisso, porque ele coloca lá uma placa dizendo, né, textualmente, que esse pedaço está faltando, e aqui aconteceria isso, né, e aquilo. E essa placa, ela conta para a gente muito sobre o filme. A gente faz a gente entender em que condições esse filme sobreviveu há 100 anos dentro do cinema brasileiro, sendo a obra importante que ela é. Então, se a gente quer, né, ou seja, por mais que eu possa fazer com que a inteligência artificial preveja de maneira consistente o que falta nesse pedaço, esse pedaço nunca vai ser o que o Mário Peixoto e o Edgar Brasil fizeram, né? Eu posso prever dezenas de variações desse pedaço. E talvez essa possibilidade de não fazer uma e dizer, falar, eu preenchi o buraco que está faltando no limite, acho que, ao invés de fazer uma, o que talvez nos permita a inteligência artificial é justamente o contrário, é fazer dezenas ou centenas de opções, sabendo que são opções e que não são o filme, porque isso é que vai mostrar para a gente a cicatriz que está no filme, né? Então, a ferramenta, no final, ela pode funcionar de uma maneira diferente daquilo que seria o óbvio, mas que traz para a gente a percepção sobre o que realmente acontece ali. Eu não acredito que seja que a inteligência artificial, além de automatizar partes do processo, isso seja a solução, né, para recuperar coisas que já não existem, né? Ela consegue prever, ela consegue, né, mas não é essa solução. Mas a simulação traz para a gente possibilidades interessantes. Finalmente, só para terminar, eu acho que tem uma mudança, na verdade, da forma de trabalhar agora, e a gente tem que estar cada vez mais perto das pessoas que desenvolvem a tecnologia, no final das contas. Já diminuiu esse espaço entre o artista e o desenvolvedor de software. E está documentado, na verdade, nos textos sobre restauro, que um dos maiores obstáculos, no final, é a conversa entre os arquivistas e os desenvolvedores de software. Porque, provavelmente, para uma pessoa, né, da computação que não tem essa relação com esse ambiente, fazer isso que eu falei que a gente não faz, talvez não seja um problema, né? Então, um dos desafios que a gente tem, no final, é esse diálogo com quem estabelece as ferramentas, com quem constrói as ferramentas, com quem treina os modelos, para que esses modelos estejam muito mais próximos das nossas necessidades e dos nossos referenciais éticos, e que isso permita que a gente cresça e melhore a qualidade do que a gente faz, e não o contrário. O que se vê agora são as empresas de tecnologia falando uma coisa por um lado, o desenvolvedor individual falando outra, e a comunidade artística falando uma terceira coisa, e ninguém entra num acordo, né, para potencializar, acho que, esse uso no lugar de construir uma situação que não resolve e, na verdade, faz parecer que a tecnologia está prejudicando a arte, quando, na verdade, ela pode apresentar novas possibilidades e expandir um pouco esses limites. Acho que é isso. Obrigada, Marcelo. Confesso que fiquei curiosa para ver essa cópia aí do Vidas Secas, mas com um pouco de medo também, então talvez eu não veja.
Eu vou passar direto a fala para Rebeca Campos, que é a coordenadora técnica de restauração da Cinecolor em São Paulo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de antes agradecer a Drica, agradecer o evento por convidar nós para esse evento onde dá um espaço para falar um pouco de restauração, né, e preservação, que é tão importante para o nosso cinema. E agradecer aos meus colegas de equipe pela confiança de estar aqui hoje, representando pela primeira vez a Cinecolor no Cineop. Bom, me apresentando bem brevemente, tá? Eu me chamo Rebeca Campos. Eu fui para o interior de São Paulo estudar cinema, na Cidade Cultural de Salto, sobre orientação da professora e documentarista Liliana Solar Santiago, a quem devo parte dessa minha trajetória, e onde eu tive um contato muito profundo com a cidade, Anselmo Duarte, a história do cinema nacional. E, quando eu retornei à capital, eu passei a trabalhar na Cinecolor, integrada à equipe de pós-produção da Cinecolor, e eu me aproximei desses setores de digitalização, restauração de filmes, através dos projetos do Glauber Rocha e do Hector Babenco, que estavam em finalização em 2021. E, desde então, estou atuando ativamente no setor em mais de 20 títulos, né? Dentre eles, 8 filmes do Mojica, 3 filmes do Alain Fresnot, e outros em conjunto com a Cinemateca, museus e acervos pessoais. Eu acredito que tudo isso me levou hoje a ser historiadora em formação, né, onde estou estudando, me construindo academicamente, em paralelo com esse meu ofício de técnica de restauração na Cinecolor. Bem, a pauta do uso ético de inteligência artificial ela tem atingido diversos campos, né, além do nosso, e é uma discussão bastante profunda e complexa, então vou tentar me conter somente nas considerações da nossa visão técnica, das preocupações e possibilidades para a restaura, né? Para entender melhor, e acredito que a fala da Drica inicial ela foi essencial para isso, o processo de digitalização de um filme ela não tira a importância da matriz física da película enquanto patrimônio material. Tampouco ele descarta essa necessidade de preservação contínua. Quando nós manipulamos um material digital, e seja ele através de ferramentas de inteligência artificial ou não, é muito importante que sempre seja feita em etapas, né? E que essa interferência ela ocorra gradualmente. De modo que, independentemente desse resultado, seja sempre possível voltar ao estado original da matriz. Isso é provavelmente a maior vantagem de estar se trabalhando em materiais digitais, onde essa manipulação livre de ferramentas nos dá um leque de possibilidades, mas que também podem ser desfeitas, né, com apenas um clique. Tendo isso em mente, o nível de interferência ele sempre é determinado pela finalidade e a intenção do projeto em que nós estamos trabalhando, né, e sempre em diálogo constante com o idealizador. Na restauração, nós não temos um objetivo de melhorar a imagem, mas sim de resgatá-la através dessa limpeza de riscos, sujeiras, mofos, que deterioraram e marcaram o material com o tempo. E atuando sempre com o mínimo de interferência possível, sem perder a integridade daquele material, mesmo que signifique atingir um best possible e admitir alguns danos permanentes como característica daquele material, né? Porém, por outro lado, nós entendemos que a melhoria dessas ferramentas, os recursos digitais e novas tecnologias, eles têm permitido as interferências mais severas, que aí já entramos nessa questão de matrizes remasterizadas do filme como um fim de exibição e de comercialização, por exemplo, como o uso de redução de ruído, de grão, estabilização ou reenquadro, e até melhorias consideráveis para tornar aquela imagem um pouco mais atual, mas que já pode ser vista como um processo de descaracterização e entrar nesses debates éticos, né, que precedem o debate do uso de IA. Mas que esse material, preservado física e digitalmente, ele continua existindo, né, independe dessa matriz remasterizada, e, por isso, essa importância de guardá-los acima de tudo. Agora, entrando no tópico da IA, na Cinecolor temos utilizado há mais de um ano o Topaz Labs e rodado outros testes em modelos open source de IA generativa, que é o nosso foco
quando nós tratamos dessas possibilidades na Restaura. Modelos como o Diodify, Keytools, KD Nodes, dentre tantos modelos abertos foram testados para melhoria de imagem. Alguns funcionados melhores que outros, né? Processos de deinterlace, por exemplo, têm tido resultados bem satisfatórios em materiais de acervos pessoais, nessa conversão de materiais capturados de fita, de 30 frames interlaçado para 24 frames progressivo, e o upscale, upres de imagens para Full HD, ProRes 422HQ, para usos para o uso de contextos mais atuais, né? E ele entrega uma qualidade satisfatória nesse contexto. No entanto, modelos de otimização, tratamento de imagem, para correção de desfoque, por exemplo, já têm apresentado problemas mais críticos, né, mais evidentes. Quando a IA ela passa a recriar a imagem na tentativa de preencher uma informação perdida, a decisão ética de uma informação, um objeto que mudou de característica ou desapareceu, ela deve ser feita com o idealizador e a intenção daquela interferência, mas que entra naquele debate do que se ganha e o que se perde, enquanto aquilo parte essencial da mise-en-scène pensada de um filme, ou a mudança daquilo na memória coletiva que forma o patrimônio, né? Mas, para além dessa questão de alterar ou não, o que nos compete, enquanto técnicos, é a qualidade de um serviço que está sendo prestado, e que torna para nós inadmissíveis artefatos digitais gerados no processamento de uma ferramenta, que é a nossa preocupação, tanto em manipulação de softwares tradicionais, quanto no uso de qualquer modelo generativo de IA. Um rosto desfocado, que ele eventualmente se torna um rosto que se deformou, mãos que deixaram rastros durante o processamento dessa ferramenta, independe de uma decisão ética, e sim de uma qualidade de execução técnica. Quando, num processo de colorização de um filme, aberrações cromáticas surgem, né, verdes e magentas, ou a voz metaliza num processo de tratamento de áudio na correção de um ruído branco, ou na tentativa de eliminar um ruído branco, na verdade, isso não é apenas uma estética, é um defeito. E acontece que a IA é uma ferramenta imatura, que ela gera muitos desses defeitos na tentativa de corrigir, de melhorar a imagem e o som. E a maioria desses modelos testados requer um alto custo de processamento e uma taxa de rejeição altíssima, né, dessas falhas sistêmicas. E quando nós identificamos esses artefatos, nós precisamos ajustar os parâmetros, reprocessá-los até atingir um bom resultado, e esse custo computacional ele vai multiplicando, né? Nós trabalhamos principalmente com filmes longa-metragem de 90 minutos, 120 minutos, e muitos desses modelos eles exigem ser feitos em trechos menores de 30 segundos ou até 1 minuto, e isso compromete a consistência de plano de uma mesma cena ou de um plano sequência longo, que, processados individualmente, eles vão gerar definitivamente resultados diferentes, mesmo utilizando os mesmos parâmetros a cada reprocesso, né? Isso exige de um técnico para identificar os cortes, decidir os pontos críticos, nomear e organizar os lotes de processamento. Isso cria na restauração uma outra etapa num processo híbrido de controle de qualidade do que está sendo gerado, de composição de efeitos e de homogeneização no processo de cor, nessa tentativa de cobrir defeitos gerados por ela. Processar 1 minuto em 4, 6K, sem compressão em arquivos DPX, se possível, com um modelo generativo, ele pode levar horas de testes e demanda esses dias de processamento contínuo, além de resultar num arquivo comprimido, né? Por isso, o uso dela no nosso fluxo de restauração ele ainda é circunstancial, aplicada quando tem uma intenção clara, como para recriar um frame perdido ou reconstruir uma sílaba em um picote de áudio, desde que essa interferência seja possível de deduzir pelo próprio material, do que antes ele existia ali, ou por uma referência próxima, por exemplo. Priorizando a qualidade do resultado e optando pela ferramenta que melhor atende o caso analisado, que nem sempre vai ser um modelo de IA. Como prestador de serviço, nossos compromissos continuam sendo com os museus, as cinematecas e os acervos pessoais, que confiam a nós, técnicos, um documento que compõe memória.
a mudança de um rosto ao fundo pode não ter muito impacto quando estamos falando de um figurante dentre dezenas, mas em filmes de caseiros, em acervos pessoais, é o rosto de um familiar, que ao invés de resgatá-lo, ele pode ser apagado ao ser alterado pela IA. O nosso padrão, ele procura sempre seguir o que temos de modelo a nossa restauração de Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que foi feito com técnico de restauração da Cinecolor e a supervisão da Cinemateca Brasileira e prestigiado internacionalmente nos festivais de Cannes e Ritrovato de Bolonha. Até hoje, quando falamos dele, nós costumamos brincar que toda a fauna foi restaurada no filme, porque houve uma preocupação de preservar até mesmo uma mosca que estava voando ali pelo cenário. E esse controle só é preciso quando há uma decisão humana e técnica envolvida de manter esses detalhes. Que muitas vezes o modelo generativo de IA ele não é capaz por falta de contexto. Mas sempre levando em conta, né, a demanda, a finalidade de cada projeto, adaptando as intervenções conforme a necessidade, sempre gradualmente. Bom, entretanto, a nossa expectativa é que a inteligência artificial ela continue melhorando, né, sendo uma ferramenta de grande potencial para a restauração digital, mas que ela ainda precisa amadurecer tecnicamente antes de ser incorporada de forma integral aos nossos fluxos de trabalho. Ela é uma tecnologia que ela não substitui de maneira alguma o olhar técnico, ela auxilia, mas que, e especialmente quando nós trabalhamos com materiais que carregam memória, identidade, valor histórico. E, para isso, nós esperamos que a evolução dos modelos generativos elas permitam um resultado mais consistente, com menos artefatos, melhor controle sobre essas interferências, né? E uma melhor compreensão de contextos da imagem e do som, para reduzir, né, justamente a necessidade de correções extensas após esse processamento e que acelere efetivamente o trabalho, que não é uma coisa que nós vemos hoje acontecendo na altura que ela está enquanto ferramenta, né? Mas, claro, sempre considerando o equilíbrio entre o avanço dessas novas tecnologias, mas o nosso compromisso fundamental com o resgate desse patrimônio audiovisual brasileiro. E eu acho que é isso, essas nossas considerações, né, enquanto empresa, enquanto técnicos, ao cuidar da restauração. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Eu adorei que você falou que a IA é uma ferramenta imatura. Acho que é um ótimo adjetivo para essa ferramenta, que é tão, enfim, já faz parte da nossa realidade, né? Já há bastante tempo. E você falou também de amadurecimento técnico, né? Que eu acho que casa com um dos parágrafos que eu li do Código de Ética da FIAF, quando fala de tentação, né? Dessa hiperprodutividade também, que é uma loucura e uma realidade, de novo. Bom, agora eu vou chamar o vídeo do cineasta Tadeu Jungle, de São Paulo, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, mas mandou esse vídeo para a gente poder trocar com ele também. Olá, amigos do Cineop, muito obrigado por me convidarem para fazer parte dessa mesa. Infelizmente, como vocês estão vendo, não estou aí. Eu estou aqui derrubado com uma influenza A em São Paulo. Então, vou tentar passar algumas coisas que eu tinha pensado em conversar com vocês sobre o tema dessa mesa, que é o restauro de peças audiovisuais na época de IA. Acho que vale lembrar que a IA vai tomar todo o processo, na minha visão, né, nos próximos 3, 4 anos, quando ciclos de festivais forem acontecendo, nós vamos ter uma visão clara de como a IA está sendo utilizada em toda a produção de audiovisual. No caso especificamente do restauro, eu acho que vale a gente ressaltar ou pensar em dois lados. O lado do cinema propriamente dito, longa-metragem, os feature filmes de 35mm, 16mm,
que sempre foram restaurados, né, na medida da necessidade e tal, mas era através de detalhes, de limpeza, de restauro mesmo, no sentido próprio da palavra, né, de restaurare, ristorare, tentando fazer com que o filme chegasse aonde ele saiu, como o seu autor o pensou, como o seu autor o realizou. Com a inteligência artificial, hoje, em 2026, não é assim. Por quê? Ela cria coisas, além dela fazer toda a limpeza, provavelmente muito mais ágil do que um processo atual, ela altera levemente, ela cria novos elementos, às vezes sutis, pequenos. Mas uma leve alteração na feição de um ator muda tudo. Então a gente tem que ter muita atenção na acuidade desse processo, o quanto ele já está pronto para a gente assumir dessa forma, que ele consiga trazer de volta com menor custo e mais eficiência a ideia do autor, ou ele está alterando a imagem de uma maneira que nós não desejamos. Eu acho que esse é o processo que a gente tem que pensar no lado do cinema. No lado do audiovisual, de uma maneira geral, e do vídeo, da onde eu vim inicialmente, tem uma questão muito mais complexa. A televisão e os vídeos que foram feitos no Brasil, principalmente na década de 80, quando houve o boom das câmeras e tudo mais, eles eram feitos em SD. E mesmo os vídeos em HD. Mas os vídeos em SD, principalmente toda a década de 80, 90, eles contavam com aquilo que o McLuhan disse, que a falta de definição leva a uma maior participação, engajamento do espectador. Ele fica mais atento, ele fica mais... o cérebro fica mais buscando mais informação que está aqui do lado de fora da tela, como o perfeito, o lifelike, né? Tá aqui, o real está aqui, e ali não é bem a realidade. Então o cérebro fica muito atento. Esse meio quente que é a televisão, como que você vai fazer o restauro disso com IA? Você tem que ter os parâmetros algorítmicos ali para ele não alterar isso. E eu sei que é possível você transformar um vídeo num cinema 4K. Você pega um SD e uma hora você vai chegar em 4K. Mas não foi isso que foi filmado. Curiosamente, eu gostaria de ver um filme meu em 4K para entender, mas é como deleite, como curiosidade, e não como trabalho. O trabalho mesmo, ele foi feito em SD e ele merece ser exibido dessa forma. Desculpe. Dessa forma, eventualmente em monitores pequenos, onde eles foram filmados, eventualmente em telas grandes, se o autor permitir ou achar que isso também é benéfico, mas tem que haver esse pensamento, porque não é da natureza do trabalho original em vídeo ser transformado num trabalho com resolução 4K, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser pensado com muita delicadeza para que os processos, tanto éticos, né, autores falecidos ou autores que não autorizaram isso, né, e eu acho que aí os processos são meio um a um. Vai ter que se analisar todo esse caminho. Eu, por exemplo, tenho um vídeo que foi feito em SD e que eu mesmo multipliquei. Era possível isso, não era um vídeo humano, era um vídeo gráfico. Então ele era possível ser o mesmo quadro, você replicar esse quadro N vezes, e ele cresceu para 4K, e hoje eu só utilizo esse vídeo em 4K, e se for necessário 8K, ele será 8K. Mas isso está explícito na descrição do vídeo, que está, por exemplo, no acervo do Museu de Arte Contemporânea. Eu falo, exibir apenas a versão em 4K. Mas isso é porque o autor está vivo e o autor autorizou isso.
No geral, terminando aqui para não me alongar, tanto na parte do cinema, que eu acho bastante crítica hoje, porque aí, como eu disse, a IA mexe em mais coisas do que aquelas que a gente gostaria, e na parte do vídeo e da televisão, muito mais ainda, a gente tem que ser mais parcimonioso para conseguir esse processo de restauro. Bom, termino aqui. Desculpe de novo. E espero que seja uma grande mesa e que a gente chegue aí a algumas ideias que nos iluminem para o futuro do restauro do cinema, nessa nova fase de IA, meus amigos. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Obrigado pelo convite novamente. Pena não estar aí, gente. Pena mesmo. Olá, amigos. Uma pena mesmo para o registro. Agradeço imensamente ao Tadeu. Uma pena que ele não possa estar aqui com a gente. Tenho certeza que ele contribuiria muito mais do que já contribuiu se estivesse presencialmente conosco. Bom, vou passar para a última fala da mesa. Tiago Belconfini, gerente técnico de pós-produção da Mística, em São Paulo. Olá, boa tarde. Agradecer o convite. Eu achei muito legal que aqui a gente está com uma cadeia meio completa, né? Formação das ideias, quem está fazendo lá o filme, quem está ali com a mão na massa. Então, isso é muito legal, porque... E até aproveitando, indo meio pelo final da história, pegando o que o Marcelo falou ali, que é o ser humano que está controlando isso, né? Eu acho que a gente, vendo nesses festivais, lugares, essa preocupação de preservar, de como a gente vai agir, qual a ética e tal, isso é muito bom para discutir. A gente tem que levar cada vez mais isso para frente. A gente tenta, né, a passo de formiguinha, tentar levar essa ideia para frente, porque a gente sabe a dificuldade que é produzir alguma coisa, um conteúdo, e a grana que isso custa, e toda a sedução que tem um negócio que é mais rápido e mais barato, e vai te entregar assim uma convicção visual, que você vai falar, meu Deus, como, né? Então é muito tentador, né, como já foi falado, a gente usar isso. Então, eu acho que a questão principal, e vejo que não é uma coisa assim, estamos contra a ferramenta e tal, acho que todo mundo, de certa forma, tem que olhar para isso e aceitar como uma ferramenta mesmo, né? É um negócio que vai auxiliar o nosso processo. E todo o problema que a gente está tendo, e toda a discussão, e tudo que é a preocupação maior, mesmo estando lá no fim da cadeia, eu estou lá na pós-produção, já nos finalmente, para preparar esse material para ir para o ar, ou para onde quer que seja, é justamente essa terceirização da criação, das decisões, de tudo que a gente está jogando na mão da IA. E não só isso, porque antigamente, se você pegava um restaurador, alguém, o cara ia fazer na mão, mas tinha alguém ali do lado, era uma velocidade que dava para ser acompanhada, né, por alguém, ou um curador, alguém que saiba do que está fazendo, se aquilo tinha um contexto histórico real, uma veracidade, né? E agora a gente, cara, com um clique de botão, a gente faz um negócio em lote que você apagou um passado em segundos, assim, e você já gerou milhões de imagens prontas, lindas, que vão ser vistas e as de trás foram esquecidas. E cadê? O que aconteceu com isso? Então, acho que é essa preocupação em si da velocidade, mais até do que o uso da ferramenta, é a velocidade com que a gente consegue gerar um negócio que, sem um cuidado e sem um olho, e pela sedução do é fácil, vamos lá, e mais barato, e você apagar a história do negócio, né? Então, é sempre uma questão. Falando rapidamente aqui um pouco mais da nossa parte, um pouco do que já foi falado, o que acontece principalmente lá a gente está numa parte ali final, onde já foi feita uma restauração, ou coisa assim em lote, até pelos nossos colegas da Cinecolor e tudo, a gente já recebe um material. Em alguns momentos, uns ficaram de fora, sendo de vídeo, né, como foi falado ali. E o primeiro passo vamos escalar isso, porque, de certa forma, também uma coisa que acontece, a gente tem uma cobrança, sei lá, acho que silenciosa é uma palavra ingênua para usar, mas dos streamings, principalmente, que cobram muito isso, onde tem uma grana ali que está sendo colocada, de, cara, eu quero isso com qualidade, eu quero isso com 4K, é mínimo 4K, é isso. E se pudesse ainda, é que não é viável comercialmente, os caras, 6, 8K, o que der. Porque existe uma indústria que está tentando te vender um negócio ali que você precisa, e a gente precisa disso mesmo. Até que ponto e como que a gente chega nisso, né? Porque até ele estava comentando ali
da gente assistir, né? O filme foi feito em SD para a gente assistir em SD. Onde a gente consegue assistir alguma coisa em SD hoje em dia? É difícil, cara. Você não vai ter. E se você usar esse SD numa televisão, que é no mínimo Full HD, você já distorceu mais ainda e deixou a coisa bem estranha, porque aquela TV não é feita para reproduzir isso. Então, tudo vai virando um problema e tudo a gente vai tratando como, isso que era uma coisa boa, agora é um problema. Né? Pegar um exemplo, por exemplo, de grão, gente, que era uma coisa que a gente olha, é uma característica de película, uma coisa que só de falar você fica com saudade, e que a IA ela olha para aquilo e fala, não, isso é um problema, tem que tirar isso aqui. E aí a gente entra naquilo de quem está fazendo esses modelos, quem está cuidando disso, quem está olhando para isso. É a galera que está preocupada com grana e entrega, e de certa forma para o público de hoje em dia que quer legibilidade, né? Se é que a gente pode falar. O cara não está preocupado com o contexto histórico, de onde veio, porque o público hoje em dia é muito difícil e isso é muito importante que exista essa formação, porque está se deixando cada vez mais para trás isso, né? E de forma que a gente olha para um filme e de repente ele não tem o grão, não tem uma coisa, e você fala, não, é a mesma coisa, só que sem grão. Não, então não é a mesma coisa, né? Até questões de estabilização, às vezes, de imagem, porque dependendo de como a câmera foi usada ou foi gravada, para você estabilizar uma imagem, tem que cropar muito dela para devolver ela centradinha ali. Cara, só aí a gente já jogou parte fora do filme, que se você for pensar, não foi o que o diretor, o cara que concebeu aquilo quis, né? Porque o cara pensa ali no enquadramento, eu quero que comece aqui, acabe aqui, tudo tem um contexto para contar aquela história. Então eu acho que a coisa, principalmente do nosso lado, ela vem pronta e começa assim, vamos fazer um upscale para 4K. Aí você faz o upscale para 4K e tudo certo. Hoje em dia, programas que não... quer dizer, tudo acaba usando IA de forma indireta. A gente usa muito DaVinci Resolve para praticamente tudo, né? Para cor, para conforme, para tudo. A ampliação desse cara já resolve. E lá dentro, né, debaixo do capô, como dizem, está acontecendo uma IA ali para calcular isso de forma melhor, ainda não criando alguma coisa. O problema é que em algum momento alguém olha para aquilo, mas não dá para melhorar? Mas melhorar o quê? Você não queria o 4K? Mas está vendo que está meio... E aí entra no problema que você falou de foco. Aí quando entra em negócio de foco, aí é uma tragédia. E eu acho que aí a gente começa a se perder, porque a gente sabe que com IA generativa ainda é um negocinho. A gente gerou essa sala, essa mesa com nós 4. Puta, dá para trocar sua camisa? Dá. Aí depois ele põe outra pessoa lá, troca o fundo aqui, escreve outra coisa. Entendeu? Não é uma coisa que se perde. Tem coisas que ficam claras e fáceis de serem identificadas. Você fala, cara, deu errado. Tem coisas que não. E aí, nisso que a gente acaba falando de tudo que a gente está falando de arquivamento, ele colocou um botão na minha roupa que não é dessa época, que não era, colocou uma caneta que nem existe, um microfone, e nisso, se não tiver um olhar atento, e a gente não vai ter, porque com a velocidade que a IA consegue entregar coisa, a gente não tem como isso acontecer. Não tem ninguém acompanhando isso, não tem ninguém olhando. É um vamos aí, uma estação, caraca, ficou lindo, vamos nessa, tal, tá lindo. Mas aí você realmente virou uma outra coisa. E até estava falando com o Zé isso, né, Zé? Dessa parte da gente de ter esse documento, é muito legal saber que tem coisas assim, pensando em documento e responsabilidade sobre o material. Porque assim, você tem uma coisa original lá, cuidada e criada. Aí você fala assim, mas tem coisa que se você não usar IA, você vai perder, porque esse negativo está deteriorado. Tá bom, então, sei lá, vamos escanear esse negativo, deixa ele quietinho aqui, e a gente cria uma outra coisa, mas avisa, isso veio desse negativo, que está digitalizado aqui, nesse lugar, e você pode olhar para isso. Então, se você quiser, você olha um negócio, um filme, assiste e se interessou e foi atrás. Pô, mas de onde veio isso? Qual que era? Porque a gente sabe, gente, é cinema, é criação, tudo. Tem o respaldo artístico para você mudar o negócio, para você colocar mais estrela. O tempo inteiro a gente brinca lá que a gente está mentindo muito das coisas. Até porque pegar o básico de uma câmera que está gravando um negócio super flat, sem cor, sem nada, e a gente deixa a coisa mais bonita, porque é o jeito que ela enxerga o mundo, mas a gente enxerga de uma outra forma. Só de pensar nisso já é uma grande mudança. Então, eu acho que são esses cuidados que a gente tem que ter, esse cuidado da sedução, né, a parte do grão que eu falei, e aí vira sempre essa discussão do acesso com a integridade, que foi muito discutido aqui também, que eu acho que é uma coisa que sempre esbarra, e acaba sendo um pouco de armadilha, da gente falar, mas se não for assim, muita gente não vai ter acesso a isso. Tá bom, mas não pode ser um assim. Tem que ter um cuidado, uma responsabilidade de alguma forma. Eu acho que, no geral, com as produções e com essa
essa alegria toda que a IA trouxe, no geral, para todo mundo, acaba deixando isso de lado. A gente já tem uma dificuldade no Brasil para cuidar das coisas históricas do nosso passado e de tudo. Sempre a gente está apagando e recomeçando, e dá para discutir 200 horas sobre isso, mas é uma realidade. Então, a gente tem que tentar realmente, sempre que chega esse tipo de questionamento para a gente lá na mística, vamos por aqui ou tal, a gente tenta, não, mas peraí, vamos lá, segura, pô, o filme, isso aqui é bonito também, isso aqui você vai usar, não é um problema para o seu filme, né? E aí começou também um movimento de, às vezes, principalmente dos streamings, de falar, tá bom, você vai usar isso aí, mas então você usa diferente, ele numa tela menor ou alguma coisa, tudo bem. Eu acho que querendo ou não, é uma vitória que vai se conseguindo ali dentro no negócio, que é qualidade, definição, tudo novo, né? E eu acho que, no fim das contas, é isso. A Paz de Formiga, a gente vai tentando segurar um pouco essa onda e conscientizar de alguma forma, né? Até porque para a gente é um pouco mais difícil, que a gente está no final da cadeia ali, né? Já foi uma coisa discutida ou resolvida. Alguns programas ou filmes ou qualquer coisa que a gente faça, a gente participa às vezes numa pré-produção de alguma forma, e é uma coisa que não é comum em todas as produções, falando de produções grandes com muito dinheiro e produções mais no geral, né, que tem menos orçamento para isso. Não existe essa preocupação da pré-produção, de olhar para isso e falar, cara, como que eu vou guardar isso aqui? O que a gente vai fazer com isso? É uma coisa que é muito... E não dá para culpar também, porque é uma luta mesmo, para você conseguir levantar um projeto. Mas é uma coisa que, assim, levantamos essa grana aqui e produção. Então, beleza, fecha, orça a produção, faz a produção. Não teve todo um cuidado que precisaria e de assumir uma responsabilidade sobre todo o material que está sendo usado ali, principalmente em material de arquivo, materiais históricos, sendo da nossa história nacional, de alguém específico, ou de um ator, de qualquer pessoa que detenha um material desse. Então, eu acho que aí fica isso, e depois mais uma luta para conseguir um dinheiro para finalizar esse filme e para comercializar esse filme. Então, assim, a gente fica muito em cima do muro, porque você entende também o lado, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que isso se perca e se apague. Então, acho que é uma caminhada, e eu acho, nos festivais que eu tenho acompanhado, essas discussões são muito boas, porque, às vezes, a gente fica lá na nossa bolha, ali em São Paulo, na pós-produtora, fazendo as coisas, e, ao mesmo tempo, aflito, sem saber de vários projetos, incentivos e leis e coisas que estão se estruturando para que a gente tente conseguir vencer essa batalha de conseguir realmente ter um arquivo ali que faça sentido, catalogado, bonitinho, e que realmente te entregue o que era aquele passado e não o que foi gerado a partir dali. Acho que é isso, por enquanto. Obrigada, Tiago. Eu tenho algumas questões, mas acho que vou passar logo para a plateia. A gente tem bastante tempo, a gente tem meia hora para esse debate. Então, está aberto para perguntas, acho que a gente pode fazer blocos, enfim, depende da energia de vocês nesse último dia, última mesa. O Brasil ganhou ontem, gente. Precisamos de uma... Temos uma motivação. Mas aí não teria graça da gente ontem torcer para a Alemanha ser eliminada. Foi o que aconteceu. E a Holanda também perdeu do Marrocos. Graças com direito a à presença de 3 holandeses no bar. Maravilhoso. Ai, foi engraçado. Daniela, sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu fiquei só pensando, né, dessas pontuações que vocês trouxeram sobre a perspectiva da criação da imagem, né? Quando se usa a IA, o que a gente pensa, né? O que resulta no uso, percebe, né? Assim, que não é as coisas não são neutras, né? Do que resulta. E aí eu fico lembrando dos alunos e dos jovens, né, com quem eu sempre me encontro, que é essa, na verdade, acho que antes é esse lugar do olhar, assim, não tem diferença de ver numa tela pequena, sabe, para uma tela grande, se satisfaz com a tela pequena. Eu fico pensando que
quando a gente pensa na imagem, no uso da IA, a gente está pensando no que resulta dela. E aí eu fico um passo atrás, tentando pensar também que a gente está fazendo a partir do digital, né? Que a IA está nesse lugar do digital, com os nossos modos de ver. Sabe? Não, tem uma alteraçãozinha aqui. Tudo bem, percebe? Não, tá colorido, tudo bem. Não, é colorido, não sei se é. Eu coloquei no YouTube, o que apareceu já foi, eu tomo como verdade. Sabe? Assim, eu fico pensando num passo antes de como é que a gente está se colocando, como os nossos olhares estão se colocando diante do mundo que a imagem produz, sabe? Assim, só uma coisa que, na verdade, dos pontos que vocês trouxeram, assim, não é bem uma pergunta, mas um comentário para pensar com vocês. Não precisava... sim. Daniela, não sei se eu sei responder, na verdade, mas eu acho que a maneira como a gente vê e a maneira como a gente produz tem muito a ver com o tempo que a gente vive. A gente está falando, né, sei lá, a mesa de hoje de manhã, que linda, falando, né, do restauro de obras de 50, 60, 70 anos atrás, no momento que a gente via, a imagem era uma imagem vista em tela grande, né? E aquilo era o audiovisual, né? O cinema. Na verdade, nem essa palavrinha tão feia, né, do audiovisual, ela não sei nem se existia. Hoje, o cinema representa, esse cinema, né, da tela grande, da sala de cinema, representa 5% do audiovisual que é consumindo. Ou menos. Tem algum estudo que apresenta esses números há muito pouco tempo. Então, a cultura das imagens hoje, no final, ela é muito mais próxima dessa imagem do que daquela imagem, né? Então, e aí também não é só uma questão da inteligência artificial, na verdade, né? Acho que a inteligência artificial, e sim, outras, isso é outra coisa muito louca também, porque o que a gente chama de inteligência artificial mudou muitas vezes já, né? Houve, em algum momento lá nos anos 60, se dizia que outra coisa era inteligência artificial. Depois, nos anos 80, outra coisa, né? E esse negócio aqui, ele era um smartphone até outro dia, e hoje a gente já não fala. Eu comprei uma Smart TV, né? Ela era inteligente, hoje já não é mais tão smart assim, ou continua sendo, ela é mais inteligente hoje, mas a gente já não usa. Tem muito da palavra que a gente escolhe para vender uma coisa, no final das contas, né? E a gente chamar um treco de inteligente, de chamar alguma coisa de inteligência artificial, acho que traz também um valor de mercado, e com essa coisa toda das big techs que sobrepassa o que é realmente né, nem inteligente nem artificial, no final das contas, né? Mas é uma tecnologia que acho que representa muito o momento que a gente vive, e os olhares que a gente tem hoje. Eu me preocupo muito mais com esse olhar do que propriamente com essa tecnologia, né? E eu não acho que é a presença ou a ausência dessa tecnologia que vai fazer com que a gente tenha um cuidado maior com o olhar ou com essas coisas todas, né? Nenhuma tecnologia é neutra, no final das contas, né? Porque ela é feita por pessoas e essas pessoas têm seus interesses, e se a gente vê a guerra geopolítica que a gente vive nesse momento entre os americanos e os chineses em relação à inteligência artificial, a gente entende o quanto isso está permeando as relações e modificando a maneira como as ferramentas são feitas, né? Talvez, se não houvesse essa briga ou essa guerra, né, de posicionamento global, a gente não tivesse a inundação de ferramentas que a gente tem agora, por exemplo, né? Talvez a gente tivesse um tempo maior de desenvolvimento para que esses sistemas funcionassem melhor antes da gente usar. É que tem uma ansiedade muito grande em marcar esse território, principalmente por parte dos americanos, né? Em compensação, os chineses, eles têm uma abordagem um pouco mais
tranquila, eu ser um pouco mais de resolver o problema imediato que existe em cada uma das situações, né? Bom, isso não faz com que as imagens de lá sejam melhores do que as imagens daqui também, no final das contas. Mas, no final, eu me preocupo muito mais com essa forma tão descartável de lidar com a imagem que está nas redes sociais, do que propriamente se elas estão sendo geradas ou desenhadas, né? Eu acho que isso é muito mais o algoritmo de recomendação que constrói a rede social, para mim, é muito mais perigoso do que o algoritmo que me permite fazer uma imagem para me ajudar na pré-produção do meu filme, entende? Ou que me permite simular como seria esse pedacinho do limite que perdeu e discutir sobre isso com os meus alunos para que a gente não faça isso, inclusive, né? Que a gente não colorize o Vidas Secas assim, porque a gente acha mais bonito que ele seja colorido, né? Não faz o menor sentido, no final das contas. Acho que esse cuidado com as imagens está muito além da inteligência artificial. E só um comentário rápido também, que eu acho que tudo isso está dentro do volume e quantidade de informação que a gente tem diariamente exposto. A gente sempre está devendo, a gente sempre está no próximo, sempre está olhando lá na frente e não vivendo agora. Sim, a gente dá a impressão cada vez mais, a gente está sendo obrigado, acho que é forte, mas a ser mais passivo. E sim, aí aceita isso, tanto faz, pode ser, e a gente está sendo treinado para isso, né? A gente está indo para um caminho de virar máquina de passar cartão online, né? Um amigo meu brinca que ele fala, cara, não se preocupa com IA, com nada, ninguém vai substituir o humano porque máquina não paga imposto. Estamos aí para cumprir essa. Mas eu acho que é isso, eu vejo nas minhas filhas o tempo inteiro tentando desacelerar a forma que elas veem, que elas falam em tudo, porque é isso, é um volume de informação intenso e sim, a gente está deixando de lado a nossa capacidade de julgar, de discernir, de tal, porque o mundo está colocando isso de sempre a gente está devendo, sempre já passou, sempre já foi, sempre eu tenho que olhar para o próximo e com isso a gente fica no piloto automático, né? Bom, se quiser responder eu pergunto depois. Não sei. Você ia falar? Eu posso complementar? Claro, por favor. Desculpa, mediadora, preciso de um chat GPT para ajudar a organizar. Eu estou com 10 folhas aqui, perdão, por favor. Tudo bem, apenas um complemento rápido, né, no que foi dito. Eu sou bastante jovem, mas eu vejo nas pessoas ainda mais jovens, né, essa necessidade suprida de consumo rápido, instantâneo, de tudo que... de uma entrega rápida de tudo, sabe? De consumir vídeos curtos, verticais, Instagrams, Reels, TikTok, então, e que afasta, né, elas de um filme, principalmente filmes longa-metragens, críticos, lentos, né, de contemplação, que o cinema é contemplação. Então, a existência da restauração, seja ela para aproximar ou não esses conteúdos desses jovens, ela também tem que agir de uma forma com respeito ao material e à memória dele, pois aí quando a gente fala da IA, que você falou, da IA mudar detalhes, mudar rostos, mudar objetos, ela também está mudando a memória coletiva daquilo que está sendo consumido por uma nova geração de pessoas, né? Para além das pessoas que viram ele no material original, no cinema, nas primeiras exibições, né? Quando a gente exibe um filme restaurado, a gente também tem esse compromisso, né, com essa memória coletiva dessa geração nova que precisa receber também esse conteúdo, né? Seria isso. Confesso que me dá até medo de falar, assim, porque eu acho que é um assunto tão complexo, eu começo a pensar na minha pergunta, e a minha própria pergunta vai puxando tantas outras coisas. Mas o que eu queria trazer, assim, eu achei muito interessante, porque eu fiz uma conexão foi muito clara a conexão para mim dessa mesa com a mesa de manhã sobre a restauração, assim, porque não é só a IA que permite a gente mudar os filmes, assim, era o que a Débora estava falando mais cedo, assim. Se ela quisesse, ela podia mudar a cor do filme do Chica da Silva, mas ela não vai fazer isso. Mas eu acho que a IA, de certa forma, ela torna isso muito mais fácil, obviamente, mas torna isso acessível para muito mais pessoas.
Você não precisa ser um técnico que fez um super estudo ou um acadêmico que estuda muito. Você é computador, chat GPT, faça Vidas Secas do zero. E ele faz, se ele quiser. A gente, tipo, ela tem esse poder e me dá medo de pensar o que ela não vai ter poder de fazer daqui a uns 10, 15 anos. E aí eu acho interessante, assim, que talvez a discussão... Estou pensando, assim, a pergunta vai se construindo enquanto eu vou falando, como eu falei, é um assunto realmente difícil de falar. Mas talvez a discussão seja muito menos do se a gente deve usar essas ferramentas ou não, mas talvez muito mais de tentar trazer à tona essa discussão para que todo mundo entenda se a gente deve ou não. Fazer as pessoas pensarem criticamente sobre se a gente deve. Porque, tipo, era o que a Dani estava falando mais cedo, assim. Às vezes, para uma pessoa que vê o filme no celular, vai abrir no YouTube, o Vidas Secas colorido, é melhor. Não gosto de ver preto e branco. Me lembro também de uma disciplina que eu fiz com a professora Luciana, na UFSCar, e ela comentou que ela tinha ido assistir uma cópia do... Não sei se ela tinha assistido um Work in Progress, não sei. Mas ela viu o Vidas Secas... Ou, Vidas Secas não. Deus e o Diabo na Terra do Sol. E que ela, tipo, percebia muito claramente os contornos das nuvens no céu. E isso incomodou muito profundamente ela. Porque ela falou, não é assim. Era para estar tudo branco estourado, porque era isso assim... Não sei se era exatamente isso que ela falou. Mas eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido, assim, tipo... Realmente, a gente pode agora muitas coisas muito fácil, mas acho que é importante que a gente pense em educar e preparar as pessoas que vão vir, que vão poder, com certeza, muito mais e muito mais fácil, para realmente sobre o que elas devem. Não sei se ficou um pouco aéreo, mas enfim. Não foi. Opa. Rapidamente sobre o Deus e o Diabo, né? Ele foi feito por um processo de digitalização, né, de scan. E ao contrário de quando, enfim, utilidade de cópias ou até mesmo captura de beta, etc. Nós escaneamos a partir dos negativos originais que tinha na Cinemateca Brasileira e foi escaneado em 4K 16 bits, se eu não me engano. E essa margem de densidade de bits, né, o bit depth, ele permite um range muito maior de cor para se trabalhar, né? Principalmente material preto e branco, em que a gente fala dos níveis de branco e preto e tudo mais. Então, acho até essa questão do estourado... Não, eu digo, mas tipo, eu achei interessante isso, porque o estourado, muitas vezes, era como... Às vezes, a cópia saiu na época, como às vezes foi exibida, e a memória dela era esse céu estourado. Exatamente, mas que a gente tem essa margem maior de níveis de iluminação para se trabalhar, né, num processo de restauração, que é importante. A questão até do resgate da informação do céu, que existia na captura da película, e por isso que é possível escanear. Às vezes, quando um material está super exposto ou subexposto, você não consegue resgatar essa densidade, mas quando você tem, né, uma fotografia muito bem fotografada, né, que no caso desse filme, a gente tem essa capacidade de resgatar essa informação que ela existe na película. Ela só naquele tempo não era possível, talvez, ou se perdeu em algum processo dessa cópia. Não, mas aí eu vou me meter nessa história. Pode falar. Eu me lembro de ter visto uma cópia restaurada do Deus e o Diabo na Terra do Sol no final dos anos 90, acho que 96, e estavam as nuvens lá. E eu perguntei para o colega que estava ali comigo, e ele conhecia pessoas da produção, e falou, não, ali elas estavam, elas sempre estiveram. Talvez a cópia VHS que a gente assistia não tivesse, mas na projeção e no trabalho fotográfico, as nuvens no céu do Deus e o Diabo na Terra do Sol sempre estiveram ali. Só porque a gente está gravando aí, é Sim, importante falar no perdão. microfone. Eu entendo, talvez eu não devesse ter citado essa anedota do Deus e o Diabo, porque aí parece que é sobre o Deus e o Diabo, mas não é. Só que é uma coisa assim, tipo, realmente, às vezes a gente captou toda aquela informação, mas talvez todo mundo que assistiu, tipo assim, talvez as pessoas que assistiram não viram essa informação, e pode ser o Deus e o Diabo, pode ser qualquer coisa. Tipo assim, eu fiz esse filme, eu gravei em 4K, mas eu só distribuí ele em DVD.
todo mundo só viu aquele filme em DVD. Quando você for restaurar ele, você vai valorizar o que dá para se ver num DVD ou você vai valorizar toda a informação que você captou no 4K? Eu acho que é um pouco sobre isso. Assim. Quando a gente capta, a realidade também ela existe de um certo jeito. Quando o Glauber gravou Deus e o Diabo, existia cor naquele mundo. Mas ele captou sem a cor também. Mas, de certa forma, com a IA, a gente pode botar a cor de novo. E, tipo, aonde que é essa coisa, assim? Isso me pega bastante de um jeito que dá dificuldade de falar, assim. Realmente, os limites são basicamente dissolvidos e começa a entrar numa discussão muito mais ética e muito complexa. Muito, muito complexa. Sim, mas acho que isso está dentro das orientações todas das associações. Agora, uma coisa que você comentou antes, que eu acho que vale comentar também, é que a tecnologia ela é acessível numa média. É muito fácil fazer uma imagem com IA. Né? A gente faz no WhatsApp. Né? Fazer uma boa imagem com IA é outro negócio. Uma imagem boa de verdade que você consiga falar, ela é talvez tão difícil ou mais difícil do que com os outros métodos. É muito fácil você jogar, né, como o caso, Vidas Secas dentro de um timeline. Eu baixo do YouTube, boto ele no timeline, aperto um botão para fazer 4K e outro para colorizar e exporto e coloco no YouTube de volta. Isso é fácil de fazer. Fazer um processo consistente de restauração e que você tome as decisões é outra coisa, né? É muito fácil fazer uma poesia usando o ChatGPT. Fazer uma boa poesia é um outro negócio. Né? Então, eu tenho a impressão que essas ferramentas todas, pela velocidade, pela disponibilidade, elas causam uma falsa sensação de que são fáceis. Porque qualquer um pode fazer. Né? Antes, para você fazer uma imagem, você tinha uma série de empecilhos técnicos e tal. Hoje, o acesso é mais fácil, mas fazer uma boa imagem continua sendo um desafio artístico da mesma forma que sempre, né, no final das contas, acho eu. Só um pouco da sua angústia, não é porque sendo fácil ou não, e que tem mais acesso, que a gente pode fazer. Né? Acho que, no fim das contas, principalmente falando de toda a pós-produção, toda a parte operacional, em algum momento, vai ser feita pela máquina. E é isso. O que vai sobrar? Ética, a permissão à lei, tudo que a gente tem de discussão ali, tudo que na verdade faz a gente ser humano, né? Então acho que é isso que vai no fundo ficar para a gente. Então toda essa discussão com um botão, você gera um filme novo do jeito agora que acabou de você falar. Você bota a cor, faz o que você quiser, mas você pode. O que você está ferindo com isso, né? Então acho que eu tenho uma confusão nessa da facilidade e com o que pode ser feito ou não e que não vai ferir nenhuma questão, desde legal até uma questão só ética, né? E não deixando a ética de uma palavra menor que tudo. Né? Eu queria complementar. Na verdade, é mais filosófico do que falando exatamente de IA. Mas, nesse sentido que o Atos está falando um pouco, quando, no começo dos anos 2000 para 2010, mais ou menos em torno dos anos 2010, quando começou a ficar um pouco mais popularizado a restauração digital com correção de cor, que era uma coisa que a correção de cor era muito mais difícil, né, quando era só no fotoquímico. Mas uma sensação que me passava é que assim era muito estranho ver os filmes voltando até a cor que eles tinham, porque para mim o filme antigo era rosa. E aí essa era a minha memória afetiva. A minha memória afetiva era que filme antigo era cor-de-rosa. E aí, quando começamos a passar a ver os filmes como eles eram, eu fiquei numa crise, assim, eu não conseguia. Eu lembro muito do Eles Não Usam Black Tie, para mim foi muito forte, porque ou a gente via isso em VHS, e que também era ruim, né, porque era geração cópia de cópia de cópia, ou a gente via isso no cinema, mas também já muito riscado, cor-de-rosa. Então, o filme não existia como ele era feito. Então, eu não sei, pode ter talvez esse tipo de questionamento, né, ao ver um pouco as coisas como eram, porque a gente não via, né, também. E isso vai para uma questão filosófica que a gente pode ficar horas falando sobre isso, né? Mas para mim é muito assim, eu lembro muito dessa sensação, que era quase proibido ver o filme que não fosse cor-de-rosa. Posso só complementar?
Oi, tudo bom? Eu também fico pensando que, às vezes, algo como um erro técnico é um caminho criativo, né? De direção. Eu fico pensando, quem tem essa autoridade de seguir por quais caminhos, depois que o diretor já, por exemplo, no resultado do filme do Glauber, em 90 e pouco, ele já tinha falecido há 20 anos, sei lá. Porque até me parece que tinha... Eu lembro que conceitualmente falavam, não sei se era papo, desse contraste da luz do sertão, de ser algo desagradável até, né? E, de repente, aquilo voltasse agradável, por mais que tivesse aquela informação lá na película, talvez fosse também uma opção de não estourar propositalmente. Enfim, fico pensando se não... quem tem essa autoridade desses caminhos para seguir, se, de repente, agora que a gente está nessa nova fase, não deveria ter uma espécie de testamento nesse sentido. Não, para mim, a gente chegou onde tinha que chegar. Se criarem hologramas sobre o filme, a gente poder ter uma vivência pessoal do filme, eu não quero chegar lá, enfim. Que foram duas diferentes, mas eu acho que a gente tem que entrar sempre na questão sempre muito cuidadosa da intenção e de interferência daquilo quando existe essa intenção clara, quando a gente consegue deduzir, né, justamente o que existia ali, qual que era a intenção do diretor, se o diretor estava vivo ou não. Às vezes a gente tem essa possibilidade de trabalhar com um diretor vivo, como foi o caso do Tônica Dominante, né? Trabalhando com a Lina, com a diretora de fotografia Kátia, e que a gente consegue ter, né, esse diálogo justamente de decisão de como que era para ser, de como a gente pode melhorar ou não essa imagem e interferências de fato, né, dentro desse diálogo. Mas, no caso, por exemplo, do Glauber, a gente tinha o diretor de fotografia, o Luiz, né? Tinha a Paloma, que é a filha do Glauber, e essa questão de modificação ou de alteração, ela é muito complexa, porque entra na questão dos direitos autorais, entra na questão da intenção dele, que a gente não pode falar por ele jamais, né? E por isso que quando a gente fala da interferência, principalmente num filme como Deus e o Diabo, ela tem que ser feita sempre no mínimo possível, sempre com esse cuidado, né? Essa preocupação. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente tem materiais de referências, a gente tem pesquisa, a gente tem pessoas, equipes responsáveis por essas pesquisas, né? E o diálogo é sempre fundamental com a pessoa, o idealizador do projeto, para poder chegar nessas conclusões, né? Do que manter e o que é intenção ou não. Mas a informação está lá, e essa informação, enquanto ela existe, a gente pode utilizar dela, né? Obrigada. Então, ouvindo a mesa, me vieram duas questões. Uma pensando muito nessa coisa da intervenção, não como correção, mas como proposta estética. A gente teve algumas mesas, por exemplo, ao longo da CNOP, falando do uso de imagem de arquivo na produção contemporânea. E eu acho que a IA abre um espaço para isso, né, que é para a ressignificação da imagem, que é não uma correção ou uma tentativa de inferir a intenção do autor, mas uma nova intenção do autor na imagem. O caso do Vidas Secas Colorido me lembrou, por exemplo, que o Adirley tem um caso, Adirley Queiroz, de um aluno de ensino médio que fez uma versão de A Cidade é Uma Só de 20 minutos e falou, olha, eu acho que é muito melhor que o seu. E ele falou, e é mesmo. E o Adirley concordou, porque ele não substitui a obra, mas ele é uma nova proposta estética em cima daquilo. E eu fico pensando da gente não fechar os espaços de diálogo, até porque a gente pode fechar um espaço de contato com a imagem para uma nova geração, que já está sendo filtrada pela IA, né?
E me veio à mente 2 casos, um da artista plástica Maíra Ferrão, que tem um trabalho que chama Álbum de Deslembranças, em que ela cria imagens históricas, principalmente de mulheres escravizadas, mas felizes e em casais sáficos. E aí isso foi bastante questionado quando ela traz, né, porque são imagens geradas por IA, mas acabou gerando um espaço de discussão dentro da museologia e das artes plásticas, que eu acho que é para onde a gente tem que caminhar, e me leva à segunda questão, de criar-se um código ético para a acreditação de obras geradas por IA e da interferência. E aí eu gostaria de trazer essa questão. Acho que o Marcelo talvez possa falar um pouco da questão da interferência como proposta artística, mas a Rebeca e o Thiago, se vocês enxergam algum horizonte de um código de ética para pós e para distribuição, porque a gente tem a FIAF, mas ela está muito ligada a instituições de preservação e não nesse campo comercial. Porque eu acho que a gente pode, sim, ter a interferência da IA, não só como a gente já tem, mas vão chegar pontos mais drásticos, mas que isso esteja claro, e, para isso estar claro, a gente precisa ter isso descrito em algum tipo de código. Vocês conseguem enxergar isso num horizonte? Desculpa, qual que é o seu nome? Alice. Alice. Tá, você que perguntou antes. Marcelo? Tá. E antes a Vivi ia usar só para identificar, esqueci de pedir isso para vocês, porque a gente está fazendo o registro, é importante. Não, tá tudo bem. Tá todo mundo cansado. Quem começa respondendo? Bom, já faz muito tempo que a gente vive uma cultura do remix, não é? E, na verdade, já estamos deixando de usar a ideia de remix para procurar outros termos que se adequem melhor à ideia da inteligência artificial, porque não é propriamente um remix, né? Você não está pegando fragmentos de outras obras e rearticulando, mas você está, no treinamento dos modelos, você está, a partir de uma vastidão de outras obras, encontrando padrões que você pode rearticular, né? Você não está rearticulando a obra em si, mas os padrões encontrados em comum entre muitas obras. Pensando em gerações que lidam com o audiovisual a partir da ideia de que eu posso entrar na trend e fazer a minha própria versão, e que isso faz parte da maneira como eles se apropriam dessas imagens, eu acho que a gente tem todo um novo universo para descobrir, na verdade, e para lidar com ele. E eu, particularmente, não vejo... Claro que se isso é feito de maneira transparente, a gente consegue... Inclusive, existem até modelos de não só de crédito para esse tipo de obra, mas também de remuneração, né, de pagamento de direitos pelas obras que você remixou e tal. Eu acho que, dentro desse contexto, na verdade, um espaço de cultura muito vivo e muito interessante de fazer. Acho que uma das coisas que eu falei lá no início, e que está no texto, que está no catálogo, aponta para a possibilidade de que essas ferramentas, esses modelos de inteligência artificial, permitam a gente mapear esses materiais, que são muitos e muito extensos, e consiga encontrar aquelas coisas que a gente quer usando esses materiais de arquivo, trazendo vida nova para esses arquivos também, né? Para que eles sejam usados para construir novas obras, não só para que sejam preservados e restaurados, no final das contas, né? Então, eu acho que é um movimento cultural muito interessante, na verdade, que traz coisas e que talvez seja um dos caminhos que a gente tenha para dialogar com essas novas gerações, né? No final, acho eu. Não sei. É claro que aí tem todas as questões éticas que a gente tem que colocar no meio, tem todas as questões de autoria, tem 1 milhão de questões que envolvem a cultura do remix, mas eu acho muito interessante chacoalhar um pouco essa questão dos direitos autorais nesse sentido, porque normalmente, que isso é muito caso a caso, é difícil generalizar, mas normalmente essas reapropriações, elas não ofendem o artista original, né? E se alguém se prejudica em relação aos direitos dessas obras, normalmente são os proprietários, aqueles superproprietários de direitos autorais, tem muito mais a ver com a superindústria do que propriamente com os artistas e com as pessoas que estão ali embaixo. Eu acho que são caminhos de diálogo muito interessantes, no final.
Só de forma rápida também, eu acho que se você tem tudo amparado ali, transparente, e todas as questões legais garantidas com qualquer coisa que você vai mexer, eu acho que o que fez o cinema, e falando só de Brasil, por exemplo, que chegar até aqui, e lógico, olhando fora, é realmente releitura de coisas, né? É você tentar de uma forma diferente, que um cara fez um caminho ali que você achou legal, mas talvez acrescentando uma ideia que na hora aquele cara que criou aquilo não teve, e você teve, depois ele até olha e fala, puto, fez sentido. Eu acho que isso que movimenta e faz a gente evoluir com cinema e com arte no geral e tudo, né? Então, acho que realmente não dá para a gente espremer até um certo ponto de cortar a asa da criatividade de quem está produzindo alguma coisa, né? Então, acho que a gente tem que olhar, deixar transparente e garantir que tudo esteja dentro, né, do que deve da cartilha, para não prejudicar nada, e saber que existe uma coisa que nasceu, que gerou aquilo, né? A partir dali é uma outra releitura e uma outra criação e uma outra coisa que às vezes a gente pode ouvir que o original era melhor, esse foi melhor, enfim, e aí entram nessas discussões, né? Não, só mais, eu acho que todos eles deixaram bem completa a questão do uso em novas obras também, né? Mas a necessidade de regulamentar é discutida, já tem, acho que todos os anos é discutida essa necessidade, e ela nunca vai deixar de existir. Tudo precisa ser sempre muito transparente e dentro da lei, protegendo a imagem, né? Protegendo a autoria dela e do criador, né? Gente, eu queria contar uma história muito pessoal para fazer as considerações finais. A gente já tem 2 minutinhos para terminar. Mas eu, quando escolhi trabalhar com isso, e acho que isso também me escolheu, de alguma maneira, eu escolhi por conta do tempo, porque eu achei, sem querer romantizar e já romantizando, eu achei bonita a coisa da película com a qual eu trabalho, a película que eu inspeciono na mesa enroladeira, que é ela que vai me dizer o tempo da coisa, né? Pode demorar 1 hora, 2, pode demorar 3 dias. E, na verdade, eu acho que o que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre restauro, estamos falando de inteligência artificial, mas a gente está falando de responsabilidade também com a coisa. E essa responsabilidade é muito atravessada pelo tempo que o mercado nos impõe, né? Então, citando o cineasta Tadeu Jungle, que falou que isso ainda vai dar muito pano para manga, eu concordo com ele. E acho importante que, às vezes, também a gente comece as discussões pelo começo, sabe? Eu estava com algumas coisas aqui que vão virar comentários agora, que eram perguntas para vocês. Mas, por exemplo, eu gostaria muito de saber como é que é esse papo com a galera do streaming, sabe? Qual é o limite? Porque, no fundo, quem está pagando são eles, né? E a Rebeca, a mesma coisa, sabe? Qual o momento de parar, o momento que tem que entregar, vai tirar o grão, não vai tirar, enfim. E você falou que foi contratada especificamente para trabalhar com a questão da IA, né? Fico pensando de onde veio essa demanda, se foi dos alunos, se foi dos professores, se foi de todo mundo, porque é um desespero, né, gente? A real é essa, a gente está aqui bonitinho, sentado, falando sobre isso, mas é uma questão muito séria, né, que a gente está falando, assim. E aí, para fechar, eu queria só mencionar algumas palavras que a gente falou de experiência da imagem, de contemplação, de ressignificação da imagem, de memória afetiva, de novo, olhar atento, e do lado disso, versus isso, a velocidade da produção, do consumo, a coisa do rápido. Vocês falaram rápido, muitas vezes eu estava contando, porque eu sou um pouco obsessiva, mas eu me perdi, do instantâneo, enfim, é uma briga muito louca mesmo, assim, mas eu torço para que a gente seja responsável naquilo que a gente faz, não só no restauro, mas tirar uma fita de um lugar, colocar em outro, um rolo, chamar alguém para compor essa mesa. Enfim, acho que tudo que a gente faz dentro dessa área tem um reflexo que a Fernanda Coelho sempre fala, que ela não está mais aqui, mas estava, que é a coisa do longo prazo, né? Então, esse vídeo vai estar lá no YouTube em algum momento. Eu espero que a gente não se esqueça do longo prazo
para que a gente continue sendo profissionais de fato responsáveis com aquilo que a gente está fazendo. Muito obrigada aos meus colegas, muito bom estar aqui com vocês e obrigada a todos vocês. Bom descanso para todo mundo agora.